Olá, irmãos e irmãs, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um Sexta de Casa. Tem sido uma bênção poder adentrar ao seu lar todas as sextas-feiras, às 20 horas, para trazer uma reflexão bíblica a fim de edificar você e toda a sua casa. Sexta de Casa, da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia, a qual eu tenho a honra de servir como um dos seus pastores. Graças a Deus por esta oportunidade. Aliás, na nossa querida Sexta Igreja aqui de Uberlândia, Deus tem colocado a sua boa mão. Deus tem nos ajudado, abençoado muito. Começamos agora a primeira fase da construção do edifício de educação cristã. Então, essa fase mais difícil de demolição do templo antigo, a limpeza, uma empresa foi contratada para fazer isso, doamos todo o material para a Missão Vida, eles levaram e nós ficamos felizes em poder abençoar também esse importante ministério aqui na nossa cidade, a Missão Vida. Muito bem, no programa de hoje, no nosso Sexta de Casa, eu quero falar um pouquinho com você sobre o profeta Amós. Eu, na semana passada, quando nós fizemos a Semana Internacional, a Semana Mundial de Oração e Jejum, fizemos do dia 4 até o dia 9, eu andei falando ao meio-dia, quando eu entrava ao vivo para encerrar e entregar o nosso período de consagração, eu falei um pouquinho sobre o profeta Amós. E hoje eu gostaria de retomar esse assunto falando sobre o profeta Amós. Mas antes, eu queria chamar você para os cultos presenciais que estão acontecendo no templo da Sexta Igreja, todos os domingos, às 17 horas. Por volta das 14, 15 horas, uma empresa contratada vai ao local e higieniza todo o templo, as dependências onde transitamos, os objetos, e nós temos feito isso nesse tempo que exige isso, né? Esse tempo de pandemia. Temos mantido o distanciamento, marcamos as cadeiras, tem sido muito bom. E se for necessário, por causa da quantidade de pessoas, nós vamos fazer outro horário de culto. Importante é que as pessoas se sintam seguras, né, e possam participar também dos cultos presenciais. Para aqueles que não devem participar do culto presencial, nós estamos transmitindo ao vivo. Então, todo domingo aqui pelo nosso canal do YouTube, às 17 horas, tá bom? Eu tenho aí uma chamada dessa nova série que eu comecei nesse mês de janeiro, Recomeçar, né? Tempo de recomeçar, vencendo os obstáculos. Vamos assistir aí essa chamada e eu volto em seguida para a reflexão bíblica. Muito bem, de volta aqui ao nosso Sexta de Casa. Quero refletir com você no livro do profeta Amós, no capítulo 5, no versículo 4. Uma expressão usada pelo profeta falando em nome de Deus. Amós, capítulo 5, versículo 4, a expressão: buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Deus comissionou Amós para que saísse da sua cidadezinha chamada Tecoa, ao sul de Jerusalém,
eles falam 15 quilômetros ao sul de Jerusalém, uma vila chamada Tecoa, onde morava Amós. Amós era um homem da roça. A Bíblia diz, e ele mesmo argumenta na sua pregação, que ele não era um profeta, ele é um homem do campo, um boieiro, e um homem que lida com a plantação, mas que Deus o mandou trazer aquela mensagem. E quando Amós profetiza no ano 790 aproximadamente antes de Cristo, naquela época o rei do sul de Judá, cuja capital era Jerusalém, era o rei Uzias, e o rei do norte era Jeroboão II, cuja capital do reino do norte era Samaria. E ele então profetiza, falando do juízo de Deus. E quando ele fala do juízo de Deus, não foi muito bem aceita a sua mensagem, porque, principalmente para Israel, era um tempo de prosperidade, não havia nada que pudesse, na natureza, alguma coisa, passar, Deus está trazendo juízo, está castigando nós. Então, por causa da prosperidade, eles falaram para Amós, olha, está tudo bem, está tudo indo bem. E o profeta Amós, então, diz, não está tudo bem, vocês têm uma falsa segurança, havia uma falsa segurança. E Amós, então, em nome de Deus, diz, buscai a Deus e vivei, e Deus estará no meio de vós, como vós dizeis que Ele está. Ou seja, havia um descontentamento por parte de Deus no que diz respeito ao seu povo, por causa dos pecados do seu povo. E Amós, então, profetiza, falando que Deus traria juízo. Ele fala sobre a severidade do julgamento divino por causa da infidelidade do seu povo. Mas ao mesmo tempo que Amós declara essa severidade de Deus, no julgamento de Deus, há também uma palavra de que Deus vai dar ao povo depois a restauração. Deus é assim, Deus é um Deus amoroso, Ele é tardio em irar-se. E Deus, Ele junto com a sua repreensão, a sua correção, o Senhor também já fala da sua restauração, fala da possibilidade de perdão, porque Deus é um Deus amoroso. O profeta Amós, ele fala que o problema do povo era a recusa da ação ou de ver a mão de Deus agindo. Isso que eu gostaria de refrisar aqui conosco nesta reflexão de hoje, sobre essa dificuldade que nós temos e recusamos em ver a mão de Deus agindo. Eu fico muito triste conosco mesmo, pela facilidade que nós temos de racionalizar as coisas. Nós sempre temos uma explicação, né? Sempre temos uma explicação. Nós buscamos uma justificativa para que nós não nos prostremos e não nos humilhemos diante de Deus. Então, essa recusa em ver a ação de Deus, eu acho ela muito séria, porque ela provoca, de certa forma, a ira do Senhor. Deus faz e a gente não vê. Deus fala e nós não ouvimos. Nós nos mostramos rebeldes. Na linguagem bíblica, nós somos de dura cerviz, coração empedernido. E isso provoca a ira de Deus, isso entristece o Espírito Santo do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo muito difícil, em que a vacina já está sendo aplicada, mas não mudou, digamos, o emocional do mundo, apesar disso. Você não vê sinais de viva esperança, de otimismo, de alegria. É um sinal que Deus tem dado nessa pandemia, e nós temos orado, né, na nossa semana universal de oração, oramos e jejuamos, né, a igreja, várias pessoas fizeram isso, e um dos tópicos da nossa oração é para que Deus trouxesse e traga a cura desta enfermidade e que faça eficaz esta vacina ou as vacinas que estão sendo anunciadas.
Mas nós precisamos olhar para toda essa situação e precisamos ver a mão de Deus. É necessário que nós vejamos a mão de Deus. É necessário que nós, que temos o temor de Deus, não racionalizemos todas as coisas, e também não espiritualizemos todas as coisas, mas tenhamos o bom senso bíblico, as doutrinas bíblicas. Nós precisamos entender que é um tempo de juízo de Deus, é sinal de juízo de Deus, é uma das manifestações do juízo de Deus. Não é a única na história, Deus já fez isso antes. Não é a única pandemia na história, já aconteceu antes. E a Bíblia diz para nós, e nós temos base bíblica para entender, que são manifestações do juízo de Deus, do aviso de Deus, da oportunidade que Deus dá a nós para o quebrantamento, para o reconhecimento de que existe um Deus poderoso. Mas por incrível que pareça, há resistência, a recusa de reconhecer a mão de Deus agindo. Você não vê isso por parte das autoridades, você nem mesmo do movimento cristão mostrando uma mobilização geral de quebrantamento, vamos buscar a Deus, isso é a mão de Deus, juízo de Deus, vamos buscar a Deus, vamos nos arrepender, porque motivos para arrependimento nós temos muito. Nós precisamos reconhecer isso. E o profeta Amós, ele vai até o rei Jeroboão II, depois até o rei Uzias, em Jerusalém, e ele diz, olha, é a mão de Deus. E no capítulo 4, o profeta vai enumerando algumas coisas, sinais que Deus deu, mas mesmo assim, eles recusavam em ver. Repare aqui, eu vou ver com você, quantas expressões, quantas vezes Deus fala, faz as coisas, mas mesmo assim, a Bíblia Sagrada diz que o povo era contumaz. Repare essa expressão que é usada na Bíblia aqui, olha. Contudo, não se arrependestes. Contudo, não se voltastes a mim. Contudo, não se convertestes a mim. Você lê no capítulo 4, a partir do versículo 4 do profeta Amós, é falado sobre a cegueira do povo de Deus. Então essa expressão aqui se repete muito, olha. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Leia o capítulo 4 e sublinhe aí quantas vezes aparece essa expressão aí, ó, contudo, não se convertestes a mim. Essa adversativa de Deus. Deus fez, contudo, diz o Senhor, o povo não se converte. Essa dificuldade em reconhecer a mão de Deus não é bom. Eu quero terminar a nossa reflexão de hoje orando e juntos pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós e reconhecendo que nós não somos quem deveríamos ser. Vamos orar, vamos pedir essa bênção para o Senhor. Amém? Oremos. Graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem permitido acontecer na nossa vida e no mundo todo. Nós entendemos que é a mão do Senhor, a ação do Senhor em todo o mundo, dando-nos oportunidade para que vejamos o teu poder, a tua soberania, para que nos voltemos para o Senhor, para que nos humilhemos debaixo da poderosa mão do Senhor. Pai querido, permita que o nosso coração seja quebrantado pelo teu Espírito Santo. Permita que o nosso coração seja cheio do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Pai querido, abençoe todo o seu povo, toda a sua igreja. De forma especial, nos lembramos daqueles que estão enfermos, Senhor. Dá a bênção da cura, Senhor. Pai, consola também o coração daqueles que estão enlutados, que tiveram que sepultar os seus entes queridos. E que esse novo ano, Senhor, seja um ano de bênção, bênção sem medida sobre a nossa vida. Traga a nós, ó Deus, a alegria de saber que as pessoas estão sendo imunizadas e que, ó Deus, esse tempo está chegando ao seu final, para que com segurança o seu povo possa ir e vir, e possa abraçar e ser abraçado, e possa assim, ó Deus, bendizer o teu nome em todo o tempo. Faça isso, Senhor, tenha misericórdia de nós. Eu suplico, Pai, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, livrando-nos de todo esse mal.
Oramos agradecidos, em nome de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Amém, queridos, fiquem com Deus, até a próxima sexta-feira, se Deus permitir, aqui às 20 horas com o nosso Sexta de Casa. Tchau, aproveite para visitar aí o nosso site. Fique com Deus. Tchau, tchau.